Bom dia. Tudo bem, pessoal? Estava falando como Floripa é bonito, né? E aí eu cheguei ontem à noite, eles me colocaram num quarto ali de frente para o mar em Jurerê. Não sei se eu agradeço ou se eu fico bravo, porque só pude ver o sol nascer e não vou poder nem chegar na praia. Mas a gente sempre vem para cá, o pessoal aqui da Softplan. Nós somos bons amigos e parceiros em vários projetos, alguns que eu vou mostrar aqui para vocês. E há 2 anos atrás, quando a gente começou a entender esse mundo digitalizado, como tudo isso ia impactar o direito, né, nós criamos o primeiro curso de ciência de dados aplicado ao direito. Assim, como é que nós vamos formar os advogados, né, os juízes, os promotores, para entender toda essa nova tecnologia. É uma brincadeira, como se a gente tivesse, no fundo tem esse negócio de substituição, o robô vai substituir o advogado. Isso é besteira, porque a gente que trabalha todo dia com isso sabe que é bem diferente do que essas manchetes sensacionalistas. Mas é mais ou menos como se a gente tivesse saindo da máquina de escrever para o desktop. Então, todo mundo vai ter que aprender Word, Excel, só que bem mais avançado. Mas é isso, são novas ferramentas. Então, você pega lá um Excel. Tem gente que sabe fazer uma soma, tem gente que sabe fazer uma planilha maravilhosa. Então, como é que nós vamos formar as pessoas, os advogados, a entender o potencial dessa tecnologia, como utilizar no dia a dia? Então, isso nasceu um curso, e aí a galera do Softplan, eles foram alunos da primeira turma, e esse curso teve a segunda, a terceira, está na 4ª turma, todos lotados, e acabou virando o embrião para criar uma escola que é a Future Law, que é uma escola só voltada para o universo jurídico, justamente para formar as pessoas a usar, né, todas essas ferramentas, gestão de processo, plataforma de acordo, automação de documento, jurimetria, que é o que eu faço especificamente, né, aqui, inclusive, alguns projetos que eu vou mostrar com vocês aqui na Softplan. Então, a gente... Não está? Isso aqui é... Aqui, ó. Esse é esse. Aqui. Aqui. Aí. Então, olha só. Então, para vocês terem uma ideia, tudo isso agora é moda, né? Uma boa moda, porque realmente nós precisamos trabalhar essas questões. Mas, para vocês terem uma ideia, desde 2011... a gente já organizava eventos aí falando sobre o uso da tecnologia para a prestação de serviços jurídicos, o que é diferente de direito digital. Né? Já vou explicar para vocês, porque as pessoas confundem um pouco, né, esses conceitos, então a ideia aqui é tratar um pouco desses temas. Então, 2012 no TRF, isso aqui são só alguns exemplos, foram muitos eventos. Né? E esse ali seminário de uso de Big Data para política de acordo, como é que a gente usa essa tecnologia, né, para ter os dados aí mais afinados, para entender, sair da média e realmente entender o tempo de processo, qual é a tendência de julgamento para criar uma política de acordo aí mais efetiva. Né? E a semana passada, dia 16, aí nós fizemos esse de privacidade de dados, a nova legislação, porque se a gente trabalha com ciência de dados também, né? Você não tem dado, quer dizer, você não tem um estudo sem o dado. E agora nós temos uma lei aí, baseada na legislação europeia, de como é que a gente trabalha essas questões aí com impactos no direito. Então, esse é o curso aí que a gente criou. E tem essa diferença aí principal, para a gente começar a entender um pouco dessa lógica, né? Porque o direito digital, na verdade, ele está ligado ao direito material. Primeiro que ele nunca vai ser uma área específica do direito, um autônomo do direito. Por quê? Imagina que o crime de invadir um celular, né, que é a lei que gerou a chamada Lei Carolina Dickmann, ela está lá no artigo 154A do Código Penal. Né? O carro autônomo, a responsabilidade civil, está lá no direito civil. A pessoa falou mal da empresa, compartilhou dados aí sigilosos da empresa, está lá no trabalhista. Certo? Como é que a gente vai pegar todas essas diferentes áreas e colocar tudo no mesmo lugar e chamar de direito digital com essas diferenças de princípios? Como é que o indúbio pro réu, o princípio da verdade real do direito penal, vai conviver com o princípio da verdade formal do direito civil? Então, isso não é possível, né, no processo civil. Então, o direito digital, na verdade, ele é o reflexo do uso da tecnologia no nosso dia a dia, e assim, né, no fato social, nos conflitos e no direito. Mas em cada ramo do direito. Então, é muito mais um apelido, uma expressão, do que efetivamente uma área autônoma do direito. Isso não tira a importância, né, dessas questões, porque todos esses problemas que nós estamos vendo no dia a dia geram uma quantidade de trabalho gigantesca.
Né? Por um lado, todo mundo fala, vai acabar o trabalho. Por outro, a gente vê que só aumenta o trabalho, porque o impacto da tecnologia, os problemas que vem causando no dia a dia, são gigantescos. Né? O uso de algoritmo, toda essa questão da internet das coisas, privacidade, né? Responsabilidade de quem que é. Então, são problemas novos e muito complexos e que geram aí uma capacitação. Então, quem focar sua carreira em questões ligadas à tecnologia nos diferentes ramos do direito, certamente não vai ficar sem trabalhar. Só que isso é diferente do uso da tecnologia para prestar serviço, ferramenta para prestar serviço. São coisas diferentes e todo mundo, às vezes, notícias, etc., acabam confundindo um pouco essas questões. E a automação também não tem ligação aí direta com ciência de dados, são todas interligadas, mas também são diferentes. Porque a gente pega o processo eletrônico, né? Então, a Softplan aqui no SAGE, por exemplo, no Tribunal de São Paulo, o processo, depois da digitalização do uso do sistema, dado aqui da Softplan, é que o processo demorava, em média, 800 dias, e agora sabe quanto está demorando? Em média, 100 dias. De 800 para 100 dias. Tem inteligência artificial aí? Não. Não tem nada a ver com Big Data, inteligência artificial. Tem a ver simplesmente com você organizar um workflow baseado num sistema. Então, a cadência hoje do impulso oficial, quem dá é o sistema. Antes chegava lá, fazia a autuação do processo, ia para o cartório, né? Depois ia para o juiz, ficava na mesa dele esperando, ele despachava, pegava na mão, levava no cartório para fazer a citação. Agora, abre seu login, dá o Enter, na hora que ele despachou e deu o Enter, o sistema mandou para o próximo. A pessoa despachou, deu o Enter e foi para o próximo. E assim por diante. Então, só essa organização, né? Do sistema, você tem toda a gestão de informação, você tem uma rapidez, né, desses passos. Então, a automação ela é muito importante, ela resolve muitos problemas. Mas isso também não tem a ver com Big Data e ciência de dados. O que acontece nesse mundo digitalizado? Né? Você sobra com os dados, e aí sim entra a ciência de dados. Então, a gente consegue entender quanto tempo demora o processo, quais são os temas aí que tem o maior tipo de problema, como é que cada juiz está pensando, qual é a tese aí que seria ideal para cada caso. Então, no fundo, a ciência de dados, o Big Data, inteligência artificial, a gente tem usado para, numa outra camada, começar a entender toda essa situação com base nos dados que sobram desse mundo digitalizado. Então, tudo isso começou, para vocês entenderem, né? No marketing. Então, Google, Facebook, etc., como é que eles monetizam a operação deles? Com propaganda, não é isso? Só que não basta você olhar a propaganda, você tem que clicar. Então, o que eles começaram a entender? Quanto mais eles conseguem compreender o nosso perfil, a nossa forma de pensar, o que a gente faz, eles conseguem direcionar aquilo que é mais adequado para a gente, como se fosse um filtro de informação. Né? Não sei se vocês já leram o livro Cauda Longa, do Chris Anderson, que é da Wired. Ele fala isso aí, é filtro de informação. Então, eu vou pegar essas milhares de informações e vou entender aquilo que é ideal para você, certo? E aí, eles começaram a monitorar a gente. Isso aqui é o meu Gmail, todo mundo tem o seu mapa da vida, né? Porque depois dessa legislação, todos os ambientes têm que ter a transparência de dizer o que eles sabem da gente. Então, se vocês entrarem no seu Gmail ou nos seus próprios e-mails, vocês vão ver que tem um mapa exato de cada segundo da sua vida, onde você foi, onde você andou, em todos os lugares. Né? Então, tem se você andou a pé, se você está de carro, se está de bicicleta, porque o algoritmo entende. Né? Quem tem Gmail, entra lá, minha conta, controle de atividades, histórico de navegação, de localização, vocês vão achar esse mapa da vida aí. Né? E aí, isso é muito sério, porque você tem empresas grandes, né, que têm um valor de mercado importante, que têm clientes, que têm uma preocupação com essa segurança. Só que qualquer joguinho aplicativo que o nosso filho baixa ali no nosso celular tem essa mesma informação. Então, o grande problema do mundo mais complexo hoje, sem dúvida, é a questão da privacidade. Né? E aí, a partir disso, como essa tecnologia começou a dar muito certo, as empresas começaram a pensar, bom, então beleza, eu consigo ler todos esses dados que eu não conseguia, consigo organizar, então por que a gente não começa a aplicar outros problemas que não só o marketing? Por que a gente está falando isso? Para vocês entenderem a lógica do que a gente está fazendo direito, porque a tecnologia é a mesma, e a lógica é a mesma do que começou no marketing, né? Nós só estamos aplicando para outros problemas. Então, o Google falou, então beleza, vamos pegar aqui o nosso robô e vamos dar um desafio que é ler lábio. Então, como é que essa tecnologia funciona?
né, ela precisa de uma quantidade grande de dados, que é o Big Data, para ela entender o padrão. Ele trabalha com padrão. Então, ele não pensa, ele tem que entender um padrão, simples assim. Então, o meu filho, meu pai estava brincando com ele, falou, o que é sufixo? Explicou uma palavra, segunda ele fez sozinho. O robô nunca vai fazer isso. Ele precisa de 10 mil sufixos para ele entender o que é sufixo e fazer o outro sozinho. Ele faz, é muito legal, mas é padrão, não é inteligência, né? Então, o que ele pediu ali? 118 mil frases, né? Ou 5 mil horas de programação para ele conseguir entender como é que todos os tipos que fala A, B, todos os tipos de palavra. Então, só que ele, se a gente pagar, né, porque é uma capacidade, né, de processamento, ele pode fazer isso em segundos, né, ler essas 5 mil horas. Então, foi lá, deu essa base aí para o robô, e o robô começou a fazer isso aqui, que não está ao vivo, mas se vocês procurarem depois aí no Google, leitura labial Google, vocês vão ver isso aqui funcionando. Falando e saindo automático aí a legenda. Então, veja, qual que é o grande conceito aqui que nós temos que entender hoje? Né? É que essa tecnologia permite transformar um dado não estruturado em estruturado. O que é isso? Dado não estruturado. Imagem, voz, texto. Né? Então, olha ali o quadrinho na boca dela. Então, ele está pegando uma imagem, que é o dado não estruturado, e convertendo em linguagem computacional, quer dizer, convertendo em dado estruturado, que é o texto. Então, a partir do momento que a gente fez isso, eu posso perguntar quantas vezes ela falou não, transforma isso em francês, a gente faz o que quiser, não é isso? Então, o que a gente está fazendo no direito? Está usando essa tecnologia, esse robô, para ler o texto, não palavra-chave, busca semântica, né, que eu já vou explicar, para transformar isso num dado estruturado. A partir do momento que a gente buscou na fonte do documento, e por que isso é importante? Porque se a gente está buscando uma pesquisa de erro médico e está escrito lá no sistema que alguém lançou ação indenizatória, essa pesquisa já não vai dar certo de erro médico. Você não tem a base correta. Então, o que a gente já entendeu? Que a gente só consegue ter a base correta para uma pesquisa mais avançada se a gente buscar na fonte, nos próprios documentos, porque nunca o ser humano, na sua subjetividade, vai conseguir cadastrar, né, corretamente todas as informações. Então, o primeiro grande passo aí que tem acontecido no direito é usar essa tecnologia para cadastrar o sistema. Principalmente quem tem aí um número grande de ações. Então, tem empresas que têm 5 mil novas ações por mês. Imagina o cadastro como é, né? Ele não é correto e nem é para ser. E aí a gente começa a entender também, não é que o robô vai substituir o ser humano, mas o que é característica de trabalho de robô, o que é característica de trabalho do ser humano. Característica de trabalho do ser humano não é cadastrar 100 mil processos, porque ele não vai fazer isso bem, né? E aí, o que aconteceu no mundo, então? Essa digitalização de tudo. E essa digitalização de tudo é que está transformando todos os negócios num negócio digital, né? Então, o primeiro conceito é esse, o dado não estruturado para estruturado. O segundo é a inteligência artificial supervisionada, para vocês entenderem também a importância do ser humano, que a gente fez uma abertura aqui dizendo que as pessoas é que estão no centro. Por que a gente abriu uma escola focada em formação dos juristas para esse mundo? Porque nada disso funciona sem as pessoas. Quem sabe o problema é a pessoa, quem sabe interpretar o dado é a pessoa, né? Então, essa questão da inteligência artificial supervisionada, esse é um exemplo aqui engraçado, até porque é o seguinte, é como se a índole do robô ela está ligada ao banco de dados que você dá para ela, certo? Então, o que acontece? A Microsoft aqui deixou o robô dela aberto, né, sem nenhuma supervisão, e as pessoas começaram lá a se relacionar, colocando texto nazista, imagens pornográficas, etc. Em um dia, o que o robô virou? Um monstro pornô nazista. Entendeu? Porque ele pensa, ele simplesmente vai interpretar aqueles dados que você dá para ele e vai, os americanos falam, trash in, trash out, né? Quer dizer, aquilo que você coloca ali é o que ele vai te devolver, certo? Então, essa questão da inteligência artificial supervisionada é como se fosse um jardim. Você tem que ir lá podar as árvores, cuidar do seu jardim, para ele estar bonito. Então, você tem toda uma equipe por trás de organização. Por isso que em todos os escritórios, departamentos jurídicos, a gente vai ter que ter uma equipe de ciência de dados, advogados, né? Juristas, para ficar organizando essas informações para prestar serviço internamente, para deixar os sistemas aí funcionando em todo o potencial. Então, tudo isso mudou todos os setores da economia, como a gente já conhece, né? Música, compra,
filmes, né, Netflix e tal. Então, o que criou essa experiência? Aquilo que antes era uma coisa para milhares de pessoas, 5 da tarde, a Globo tinha um filme para milhares de pessoas. Hoje você tem milhares de opções para uma pessoa. E você, conforme você interage, né, essa questão do machine learning, etc., ele vai se adaptando a você, né, conforme o seu tipo de interação. Então, se você nunca viu um tipo de filme, ele não vai te indicar mais. Você começou a assistir, parou, ele vai entender tudo isso para dizer qual é a melhor experiência, qual é o melhor resultado para você. Né? Aqui, ó, o Pão de Açúcar, recentemente, fez a mesma coisa, abriu todo o Big Data para os fornecedores entenderem quem compra o quê, em que horário, desde para fazer onde colocar cada produto, como que indicar, porque programa de fidelidade vocês já entenderam que não é, né, de milhagem, de pontuação, etc., de benefício. No fundo não é benefício nenhum, é Big Data para entender padrão de comportamento. Né? E aí, esse é um outro caso interessante aqui, para vocês entenderem essa mudança de conceito, para depois a gente já entrar aqui nas questões de direito, que é o seguinte, a Amazon está entregando por drone. Então, você fala, pô, legal pra caramba. Mas veja o que ela criou, o outro serviço. Ela fica filmando o caminho, entende que piscina que está suja e quem que está com a grama alta. E a hora que ela identificou isso, ela já tem cadastrados vários cortadores de grama e já manda para o cara, ó, na rua tal, a casa tal, a grama está alta, bate lá que você vai ter o que fazer. Certo? Então, esse é o conceito para dizer o seguinte, no direito a gente tem milhares de informações. Quais são os insights, quais são os novos produtos, como é que a gente pode extrair valor dessas informações que a gente não está enxergando para melhorar a nossa forma de agir, a nossa prestação de serviço em relação aos nossos clientes. E aqui é isso que a gente falou, né, das pessoas. E esse conceito de inteligência artificial tem sido discutido muito no mundo todo. Porque o que é inteligência artificial? É inteligência mesmo? Lógico que não é. Então, utilizar essa palavra como se fosse substituto da inteligência humana não é correto, e até na Singularity University, aí, que é uma das mais avançadas do mundo, os próprios professores aí que mais entendem sobre isso estão discutindo, né, qual é o conceito verdadeiro de inteligência artificial. Então, tudo isso é muito novo, está sendo discutido no mundo inteiro. E essa questão aqui que é legal, porque no World Economic Forum, recente, se entendeu que essa automação de tudo não é possível e que todo mundo tinha que voltar para uma pecinha-chave aí nessa produção antiga, que são as pessoas. E o Elon Musk, por exemplo, que tinha aí que tinha todas as suas fábricas automatizadas, não estava entregando, estava com pressão muito forte e teve que voltar atrás e contratar pessoas para supervisionar todo esse trabalho. Né? E recentemente também, olha lá, o Facebook está contratando 20 mil pessoas só para trabalhar com essas questões de ética, uso de algoritmo, e o YouTube está contratando 10 mil pessoas. Né? Então, veja, olha a quantidade, isso aqui só voltado a essas questões legais, éticas, etc. Justamente porque essa questão que a gente acompanha bastante da proteção de dados, né? É o que é o grande dilema aí dessas novas plataformas, porque tem essa questão da sustentabilidade digital também, que não é só uma pressão legal. As pessoas só vão se relacionar com quem respeitar os seus dados, a forma de agir. Então, quanto mais transparente, de forma ética a gente agir a partir de agora, mais cliente a gente vai ter. Então, a gente está dentro desse ambiente aí, porque olha só isso aqui, ó, o que os algoritmos fazem com a gente. Criam um mapa astral científico nosso. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, que cor, onde a gente gosta de viajar. Então, tudo isso aí está criando esse ambiente, que é o que a gente está trazendo para o direito. Aqui um exemplo de como, nas eleições, nós estamos no ano de eleição, como é que essa tecnologia é indispensável para a prestação de serviços jurídicas, né? Passar um pouco aqui, essa questão das notícias falsas e verdadeiras. Porque todo mundo fala muito de fake news, mas ninguém fala do impulsionamento ilegal de notícias verdadeiras, que é o que está acontecendo em algumas eleições já e ninguém entendeu. Ó. O estudo de 2014, tirei aqui o nome dos candidatos aí para... 15 dias atrás eu fiz a abertura de um evento lá no TSE, então eu falei, se eu deixar o nome dos candidatos aqui, né, vai dar algum problema, melhor tirar, mas é uma notícia aí que também está disponível. Ó lá. Um candidato usou 699 robôs que geraram mais de 700 mil publicações favoráveis a ele. Que, olha lá, o que o robô fazia, ele defendia, falava bem do candidato. Isso quer dizer o quê?
Você fala, o Alexandre ajudou uma criança que estava em perigo na rua. Aí você pega um robô, faz 700 mil publicações disso, 1 milhão de likes, e aí isso vira trending topics e vai para todas as pessoas. Então, a tecnologia manipulando aí a realidade, né? Dizendo que aquilo aí todo mundo gostou, mas está sendo manipulado pela realidade. Então, hoje, o que os algoritmos estão fazendo, né? Impulsionando os extremos. Então, especialmente notícias verdadeiras ou falsas. Então, o que hoje o direito eleitoral precisa? Todo advogado de direito eleitoral? De um parceiro de tecnologia para entender, né, fazer esse teste de Turing, para entender que outros candidatos estão usando robôs para impulsionar de forma ilegal suas notícias. Então, nenhum advogado pode hoje, nessa eleição, trabalhar sem tecnologia. Porque, olha, só numa brincadeira aqui, quando o Facebook falou, olha, eu vou controlar robôs e vou controlar notícias falsas, já tiveram 45 mil interações, sendo que metade delas já foi robô. Então, quer dizer, a própria notícia falando, não vamos aceitar robô, metade da interação foi de robô, certo? Então, para vocês verem o ambiente aí, né, de tecnologia no nosso dia a dia. Então, vários eventos que a gente já fez sobre isso, mas vamos entrar aqui no direito aí em função do tempo. Então, esse é o caso clássico aí do menino que usou essa base de dados aberta de multas para entender o padrão e ganhou sozinho aí um número muito grande de processos. Mas aqui a diferença entre o dado estruturado e não estruturado. Então, veja só. Simplesmente um dado que já existe, né, no TSE, no TCU, na Receita Federal, olha quantas coisas já permite. Isso aqui não tem nada de inteligência artificial. Isso que eu estou falando é uma questão de cabeça, de mindset nosso. Porque nós não fomos formados para pensar assim, né? Então, a tecnologia é ferramenta, ela não é o fim. Por isso que as pessoas aqui vão fazer essa diferença. Então, veja só. Simplesmente você tem uma base de dados de quem morreu e uma base de dados de quem doou. Só que antes de 2016, nunca ninguém fez essa pergunta. Quem morreu e doou? Certo? 250 pessoas. Então, isso é fraude, concorda? Então, mas quem que teve essa ideia? Quem faz investigação, quem era da área do direito, certo? Isso aqui não acontece sozinho, o robô não pensa para fazer isso. Então, isso é pegar um dado já estruturado e começar a fazer cruzamentos. E o dado não estruturado? É isso aqui, ó. A Receita começar a usar, né, essas imagens para fazer a malha fina, que é o dado não estruturado que nós estamos falando. Então, você tem que classificar, etc. Mas é ser humano que faz tudo isso, né? Aqui, ó, o juiz indeferindo justiça gratuita aí, usando o dado não estruturado. Agora, vocês acham que o juiz do Brasil inteiro tem que pegar todos os casos de justiça gratuita e ele ficar entrando no Facebook para saber se a foto está diferente do padrão do que ele está pedindo? Não faz sentido, concorda? Então, é a tecnologia que vai ser treinada para esse tipo de atividade, para justamente o juiz ter tempo de fazer o trabalho dele, né? Aqui, o Eric aqui está aqui, já vai falar com certeza bastante aí da B2L, vocês verem a evolução, o número de empresas que tem hoje focado no mercado jurídico. Esse ambiente aí que a gente está vendo de desintermediação, que é importante para vocês, entender que essa questão de simplesmente a gente ir lá e falar, eu sou um bom advogado, eu sou ótimo, chegar lá, o relacionamento já não é mais a única coisa que vai fazer o escritório, a nossa carreira ir para frente, porque essas empresas aqui, elas estão abrindo pitch days e falando, meu problema é esse, quem resolve? E vão lá 200 pessoas no dia. Então não adianta você falar, eu sou bom para caramba, hein? Tá bom, você é bom para caramba, então me fala aí como é que você vai resolver um problema, que ferramenta você vai utilizar, entendeu? Então as coisas estão mudando, nós estamos no mundo de desintermediação, todo mundo tem acesso direto, né, às soluções. Então é isso que a gente tem que pensar. Se os escritórios do departamento jurídico não tiverem parceiros de tecnologia para entregar seu trabalho, de fato eles vão ficar para trás aí dentro dessa corrida. E aí que a gente tem essa mudança de cultura, o caso do Cris aí, que também é fundador com a gente da Future Law, que ele conseguiu dezenas de milhões para Localiza usando 7 startups. Como isso saiu no balanço da empresa como resultado jurídico, foi o primeiro caso do Brasil indiscutível, né? Por isso ficou famoso e tal, porque isso mostra a mudança de cultura, mas não foi só tecnologia, foi gestão, ele horizontalizou, criou um outro ambiente, né? Teve diversas aí, atividades ligadas a isso acontecer. Esse é um outro conceito que, infelizmente, não dá muito para falar sobre agora, mas vocês podem pesquisar, que é o Legal Design, né? Que a gente tem feito várias atividades aqui, esse aqui é um cliente nosso, que é a ThyssenKrupp, que a gente está fazendo toda uma reestruturação do jurídico para levar tecnologia e tal, então tem sido muito legal, a Justiça Federal também está
trabalhando nessa questão. E agora, dia 18 de outubro, tem um evento que a gente vai participar lá em Londres. Tem todas as tendências do mundo aí sobre isso. Então, vamos terminar só aqui com alguns exemplos dos projetos na prática que a gente tem feito aqui. E eu trouxe os projetos que eu tenho feito com a Softplan. Nós trabalhamos em vários projetos, mas os mais avançados aí que eu tenho feito são com a Softplan. E aí vocês veem que o futuro, né, do mundo, ó, vai para 100 bilhões de dólares de faturamento de análise de dado. Então, essa função, né, que é muito nova, que é o que algumas pessoas fazem, eu tenho feito, que é ser a ponte entre o negócio do direito e a tecnologia, né, como é que a gente analisa esses dados, é onde está o futuro, olha lá, olha a curva, 100 bilhões de dólares de receita para quem fizer isso, certo? Então, esse é o novo mercado, como é que a gente organiza as informações para ter mais assertividade, né? que é o chamado mundo data-driven, orientado por dados. Mas não é um negócio cartesiano, é o dado, vamos pegar. É a interpretação da pessoa, o dado é como se fosse o médico. A gente tem agora no direito, o direito ao exame. A gente nunca teve, concorda? Então, agora nós temos direito a um exame detalhado para a gente olhar e decidir qual é o tratamento para o nosso cliente. É simples assim. Então, olha só aqui, ó, um exemplo. Um chatbot que nós estamos fazendo para um outro cliente, de cima é a classificação do cliente. Ó. Então, ele acha que o problema dele, está vendo contratos privados? Ó? Essa lista inteira aqui, que dá uma soma grande, você chega para ele e fala assim, qual é o seu maior problema? Contratos privados. Mas a hora que a gente classifica direito, olha a nossa classificação aqui. Ó. Olha aditivo, como está dentro de todos os problemas dele, e é o problema número 1 dele. Então, a gente está criando perguntas e respostas para aditivos, né? Então, quando a gente classifica os dados, a gente realmente muda aí todo o parâmetro de entendimento. Então, a gente tem pego esses textos aí, feito essas coisas malucas, para criar um mapa correto de problemas. Porque hoje a causa raiz, às vezes, não está correta nessa classificação que a gente falou, né, que as pessoas fazem. Então, quando a gente usa o robô para buscar no próprio documento, a gente consegue realmente identificar qual é a causa raiz de cada processo, usando essa busca semântica, né, que ao longo do dia vocês também vão saber sobre isso, e faz esse mapa real de problemas. Então, a gente tira o jurídico de um lugar de problema, de custo, para um lugar de ativos estratégicos e para gestão, para evitar motivos recorrentes. Porque o que a gente escuta todo dia no departamento jurídico? Ah, não aguento mais advogado falar, você me mandou menos processo, eu quero gente que me ajuda a diminuir meus processos. Então, nós temos que mudar o mindset. Como é que a gente vai, né, quem vai sobreviver, quem ajudar as empresas nesse novo momento, né? E como é que a gente vai entender a entrada de motivo recorrente e tal, para dizer lá para a gestão o que ele precisa mudar para evitar esse tipo de problema. Esse caso aqui, a gente, junto aqui com a Softplan, o nosso cliente é a Mil. Nós podemos falar porque é autorizado aí, todos esses casos aqui que eu estou contando. Então, o que a Mil pediu para a gente? Que eles tinham 6 temas de recursos repetitivos no STJ, que eles precisavam entender quantos processos eram, né, para entrar com um pedido ativo de recurso repetitivo. Por quê? Eles falaram, olha, a gente fica aí à mercê, né, de um caso aí que está mal instruído, etc., e de repente ele é julgado e gera um impacto de bilhões no setor. Então, eu queria entender antes, para eu poder usar isso para eu fazer o pedido e dizer que o meu leading case aí, que é o ideal, etc. Então, eles precisavam de uma prova técnica do número de processos no Brasil desses temas. Então, olha só o que a gente fez. Nós lemos 67 milhões de processos. Sabem quantos dias? 22 dias. 10 dias para treinar os robôs aí nessa terminologia, né, porque ele já está bem pronto, mas você precisa treinar ainda naquele tipo de assunto. Vezes 3 verificações, porque não basta falar, eu leio petição inicial. Tá bom, o cara citou uma jurisprudência de outro assunto, você pegou aquele processo como sendo dele, mas não é, ele só está citando aí. Então, você precisa verificar 3 vezes para você garantir minimamente que realmente bate aí o assunto. Então, nós lemos 67 milhões de processos vezes 3, e aqui um dos temas, olha só, agora acho que, passa aí para mim, acho que está ligado, mas acho que acabou. Então, olha só, o que a gente mostrou lá no STJ, e eu vou terminar, que o STJ estava enxergando 179 processos, do artigo 30 e 31, que a pessoa vai ser mandada embora da empresa e quer manter o valor do plano de saúde. E o que nós mostramos? Olha, apesar de você estar enxergando 179, tem 20 mil para chegar só do São Paulo e Rio. E do Brasil todo, mais de 100 mil. E nos próximos anos vai bater 300 mil. Então, se a gente conseguir
enxergar isso hoje tecnicamente, por que nós vamos esperar 3 anos? Com 300 mil processos andando na justiça, as pessoas sem direito, se a gente já pode entender isso agora. E realmente foi uma revolução lá no STJ, todos os ministros falaram, poxa, mas isso muda toda a nossa forma de trabalhar. Então, veja, nós não estamos aqui vendo que juiz vai decidir como. Olha como essa tecnologia, primeiro, para melhorar a informação do cadastro, né, organizar os temas, já é um impacto gigantesco em todas as questões do direito. E para terminar, então, o que a gente tem feito? Pareceres aí de dados, pesquisas acadêmicas, esses nanocruzamentos. Então, na jurimetria aqui, só para terminar, como é que a gente consegue entender qual é a chance de ganhar ou perder? Então, a gente faz todas essas classificações, né, de um determinado tema, e aí, olha só, localização e especialidade, emenda da inicial, por exemplo, justiça gratuita. Então, a gente tem que organizar todas as verticais, né, relacionadas àquele tema, para entender essa justiça gratuita impacta na decisão do juiz, o perito, análise de perito, impacta na decisão desse juiz, né, os escritórios, aí tem toda a performance do escritório, olha aqui. Agora a gente consegue ver ó, quem ganha mais ou perde, quem é o advogado que mais ganha overbook no país, por exemplo. Então, a gente organizando todas as informações do setor inteiro, isso aqui é um trabalho para o setor aéreo que a gente fez, aí sim que a gente consegue falar, olha, estudando o Brasil inteiro, todas as empresas aéreas, todos os processos desse assunto, é que a gente consegue realmente dizer o tempo médio, como é que os juízes pensam, para chegar próximo aí de dizer qual é a nossa chance de ganhar ou perder. Mas a gente fez isso para o setor aéreo, vale para o setor da saúde? Não, tem que fazer tudo de novo lá. Então, isso quer dizer o seguinte, tem muito trabalho, isso aqui, eu tirei o nome dos juízes, mas é como os juízes estão pensando aí cada caso. Então, fraude, entre vários outros aqui, cruzamentos que a gente faz. Mas o que a gente queria dizer aqui é justamente o seguinte, iniciando esse dia aí de grandes amigos e pessoas que realmente estão fazendo, né, acontecer o uso da tecnologia no direito e essa mudança de mindset. É que as ferramentas hoje realmente estão disponíveis, tem uma mudança da forma de trabalhar que gera um impacto muito importante aí, né, enquanto a gente vai ter de resultado financeiro, de felicidade, fidelização do nosso cliente, mas que tudo isso ainda depende, sempre vai depender muito das pessoas. Porque a tecnologia, ela vai substituir aquilo que é repetitivo, aquilo que é organização de dados, etc., mas ela nunca vai substituir essa questão não só da criatividade, mas o direito é muito incerto, vocês sabem, muda a dinâmica da sociedade, muda o direito, muda a interpretação dos juízes, né? Então, aquilo que é padrão, que é repetitivo, a tecnologia, de fato, vai avançar mais. Mas ela nunca vai avançar naquilo que é subjetivo, naquilo que requer prova, naquilo que requer a interpretação do ser humano. Então, tudo isso é para dizer que a gente fundou uma escola porque a gente acredita que a revolução, ela tem ferramentas tecnológicas de última geração, mas quem vai fazer a diferença sempre são as pessoas. Então, é isso. Bom dia a todos aí. Um grande prazer estar aqui novamente.